Convidá-los para nós lermos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu lhe disse: Senhor Deus, tu os sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos secos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande movimento, e os ossos se chegaram, cada osso a seu osso. E eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé, um exército grande em extremo. E então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Não era uma visão nada bonita. E seria bom se nós servíssemos a Deus para podermos ver apenas coisas boas e agradáveis diante dos nossos olhos o tempo todo. Mas a verdade é que você que está aqui hoje me ouvindo, certamente em algum momento da sua vida você se depara com um cenário que você não gostaria. Algum problema, alguma dificuldade vem, alguma luta, algum entrave, uma situação que você vive, você não gostaria de vivenciá-la. O que Ezequiel está vendo diante dos seus olhos é algo extremamente desagradável. Mas é interessante nós notarmos que, apesar da visão ser desagradável, a visão conduzia Ezequiel para uma resposta dada por Deus a esse povo. O clamor desse povo que estava no cativeiro babilônico, a preocupação desse povo é se eles iam sair de lá, se eles iam voltar para a sua terra. E, portanto, a grande questão, a grande dúvida que eles nutriam consigo mesmo era se aquele cativeiro iria ter um fim. E a resposta de Deus para esse povo, para o seu povo, afinal de contas estamos falando de Israel, vem justamente através desta visão, que não é uma visão, como eu disse, tão agradável assim. Mas a resposta de Deus precisa ser desta maneira, porque a dúvida de Israel é justamente se nessa terra onde eles estão agora cativos, existe esperança deles saírem de lá. E Deus leva o Ezequiel para o Vale de Ossos Secos para mostrar dentro do Vale de Ossos Secos a sua capacidade de controlar e de estar à frente de todas as coisas. A grande pergunta que o povo dirigia para Ezequiel, portanto, era essa: nós vamos sair daqui um dia? Será que existe esperança? Será que um dia nós vamos retornar para a nossa terra? E Deus mostrou, através desta visão, que se Ele é poderoso para fazer com que esse exército, ou melhor, que esse amontoado de ossos sequíssimos se torne um exército, Ele é poderoso para tirar o povo dele também de dentro daquele cativeiro. Então, às vezes a gente tem algumas visões, alguns momentos, algumas cenas, alguns episódios, algumas situações, algumas estações, alguns ciclos das nossas vidas que a gente vive, que a gente vê ou experimenta ou tem que conviver com coisas que a gente não gostaria. Mas a grande questão é que, se você confia nesse Deus,
Deus vai usar esse episódio da sua vida para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Não é? Portanto, meus amados irmãos, o Ezequiel começa nos dizendo que Deus o colocou no meio deste vale, como eu lhes falava, e esse vale estava cheio de ossos que não estavam apenas secos, mas eles estavam sequíssimos. E sequíssimo significa que já havia passado muito tempo. Sequíssimos significa que eles chegaram a essa condição, não à toa, mas porque eles estavam expostos ao sol, ao vento, à areia do deserto, à chuva, enfim, a todas essas intempéries. E todo esse tempo exposto a essas coisas fez com que aquilo que um dia foi apenas um osso se tornasse um osso sequíssimo. Houve um desgaste. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, talvez você está experimentando um desgaste espiritual na sua vida, porque eu não sei, talvez você venha algum tempo sendo submetido, espiritualmente falando, ao calor do sol, de tantas lutas, de tantas provas que você enfrenta. Talvez você tenha sido submetido ao vento forte que traz areia quente no deserto contra a sua vida. Talvez você tenha sido exposto a tantas coisas e isto ao longo do tempo vem te desgastando. E vem fazendo com que você vá se tornando sequíssimo, não apenas seco, mas sequíssimo. Mas nós temos um Deus, aleluia, nós servimos um Deus que é tão poderoso a ponto de reverter essa sequidão que aos olhos aqui do Ezequiel era simplesmente irreversível. É por isso que a pergunta de Deus é precisa. Ele diz: filho do homem, eles podem voltar a viver? Voltar a viver significa que eles podem voltar a ser o que um dia eles foram. Eles podem se tornar quem um dia eles já foram, porque esses ossos aqui, hoje eles estão sendo chamados aqui no texto, nesse texto, estão sendo chamados de ossos secos ou sequíssimos, mas eles nem sempre foram isso, não é verdade? Eles um dia tiveram vida, tiveram nome, tiveram endereço, tiveram família, tiveram casa. É uma visão, mas existe muita coisa implícita aqui. Porque isso fala principalmente da destruição de Israel, do que eles foram e do que eles eram agora dentro daquele cativeiro. E não se esqueça nem por um segundo sequer que era muito difícil para esse povo entender porque que eles estavam vivendo um cativeiro. Eles diziam: poxa vida, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, nós temos as alianças, nós temos o templo, nós temos os sacrifícios, nós temos os sacerdotes, nós temos a lei. Não é possível que nós tenhamos sido entregues às mãos desses homens perversos. E eles não entendiam isso. E por eles não entenderem o que estava acontecendo, eles também não tinham certeza se aquilo ia terminar. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que não está entendendo o processo que está vivendo na sua vida. E por você não entender o processo que você está vivendo, você está com dúvida se isso vai ter fim ou não. Mas eu estou aqui para dizer que vai ter fim. Eu estou aqui para dizer que sim, é possível que você volte a ser o que você era. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que sim, que é possível que o seu casamento volte a ser o que era. Eu estou dizendo que é possível que a sua família volte a ser o que era. Eu estou dizendo para você que é possível que o seu ministério volte a ser o que era. Eu estou dizendo que não importa quanto tempo você está exposto a tantas coisas difíceis que estão acontecendo, a sol, chuva, areia, calor do deserto, vento, tempestade. O Deus que pergunta nessa noite é o mesmo Deus que tem a resposta para a sua vida.
Ele não está dizendo: Ezequiel, eu não sei, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não sei, eu preciso que você me diga. Não, Deus já sabe a resposta. É uma pergunta retórica. Aleluia. Levante a sua mão para o céu nessa noite, porque tudo que você está indagando, todas as perguntas que você está se fazendo, elas têm uma resposta já, mas não é em você. Talvez você não encontre a resposta, mas o Deus que permite você fazer esses questionamentos a si mesmo é o Deus que tem as respostas para suas dúvidas. Afinal de contas, eles estavam sequíssimos. E nas entrelinhas da pergunta do Senhor Deus, o que nós podemos ler aqui é: será que ainda existe uma esperança para eles? Será que existe uma chance deles saírem dessa condição, dessa situação? E olhando humanamente falando, irmãos, é óbvio que se a gente olha para esse texto aqui, a gente diz que não há esperança para essa situação. Então a verdade é que não há situação que, submetida a Deus, seja uma situação na qual você não tenha esperança. O que existem são pessoas que não querem submeter a situação a Deus, e por isso elas ficam sem esperança com relação a elas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não há situação sem esperança. O que existe são pessoas que olham para a situação e não conseguem olhar também para Deus, olham só para a situação, e portanto não é que não tem esperança para a situação, tem esperança sim. A questão é que as pessoas ficam sem esperança porque ficam olhando para a situação e esquecem de olhar para Deus. Mas com quem Ezequiel está conversando, hein? Com quem Ezequiel está falando aqui? Hein? A conversa dele é com quem? Hein? Com quem é que ele está dialogando aqui? Quem é que está perguntando para ele: filho do homem, porventura esses ossos poderão viver? Quem é que está perguntando? De quem vem a pergunta? Diga: Deus. Com quem ele está conversando então? Diga mais forte. Diga mais forte. Então deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto existir diálogo entre você e Deus e você, existe esperança. Diga assim comigo: não há situação sem esperança. Mas existem pessoas que ficam sem esperança porque só olham para a situação. Podem ou não podem voltar a viver? Podem ou não podem voltar a viver? Ezequiel, meu irmão, se Ezequiel fosse um pessimista da vida, ele ia dizer: imagina, Senhor, de jeito nenhum, impossível, mas de forma alguma. Se Ezequiel fosse um pessimista, daqueles que olha para tudo e tudo ele vê impossibilidade, tudo ele vê que não tem uma saída, tudo ele acredita que não vai ter jeito, ele ia dizer: de maneira alguma, Senhor, não tem o que fazer, só tem uma coisa para fazer com esses ossos: enterrar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: você não vai enterrar nada, porque ainda há esperança. O que você está pensando em enterrar? Qual é a situação que você está olhando nessa noite? Para que você está olhando e dizendo: não tem mais o que fazer, é só enterrar? Não tem mais jeito, é só enterrar. Não tem mais como fazer, é só enterrar. O que é que você está olhando? Está olhando para que hoje, pensando que não tem jeito, é só enterrar? Mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite, dizendo: ei, não. Enquanto você fala comigo, eu falo com você. Ainda existe esperança. A sua família não vai ser enterrada. Levante a mão e dê glória ao Senhor. Seu casamento não vai ser enterrado. Seu filho não vai ser enterrado. Aleluia. Seu ministério não vai ser enterrado. Sabe por quê? Porque existe esperança. Se Ezequiel fosse um pessimista, ele ia olhar para isto e ia ver um grande problema. Mas como ele não era um pessimista, aleluia, ele viu naquilo que um pessimista vê problema, uma oportunidade. Irmão, alguém já disse que o pessimista é aquele que encontra um problema em cada oportunidade. E o otimista é aquele que encontra uma oportunidade
em cada problema. Quem é você nessa noite? Aleluia. Se Ezequiel fosse um pessimista, ele ia desistir, como eu disse, ele ia dizer: não tem o que fazer, não tem jeito, é só enterrar mesmo, porque já está sequíssimo. Mas ele não é um pessimista. Então, como ele é um otimista, ele encontra uma oportunidade no problema. E qual é a oportunidade? É deixar Deus trabalhar. Aí ele diz: tu é quem sabe, a resposta vem de ti. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Deixa eu ver se tem pelo menos 15 pessoas que está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Este problema que você está vivendo, aleluia, não é problema, é oportunidade. Para quê? Para você olhar para ele e dizer: é tu quem sabe, é tu quem tem a resposta, é tu quem tem o milagre. Aleluia. É o Senhor que pode agir, é só o Senhor quem pode fazer. Tem gente otimista aqui nessa noite? Deixa eu ver. Pastor, então o que eu faço? Eu fico sentado esperando? Não, porque o texto diz que o Senhor levou ele para lá e fez ele passar em volta dos ossos, e ele só viu que estava seco porque ele andou. Tem gente que quer receber o milagre, mas não quer fazer nada. Se você ficar parado, Deus não vai fazer nada na tua vida não, irmão. Deus não te chamou para deitar numa rede e tomar suco de laranja e nem ficar bebendo água de coco. Mas se você começar a andar, mesmo que seja um vale de ossos secos na tua frente, se prepare, porque a glória de Deus vai descer no vale e vai transformar aquilo que era destruição em ressurreição. Levante a mão assim. Nós temos aqui nesse texto uma ideia de ressurreição. Eles ressurgiram, aleluia. Eles ressuscitaram, aleluia. Eles se colocaram de pé, aleluia. Diante do que? Da palavra de Deus. Ele diz: enquanto, diga comigo assim: enquanto, ele diz: enquanto eu profetizava, no momento, na hora em que eu estava falando, começou a acontecer um milagre. E o Espírito Santo está me revelando aqui que enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando, está acontecendo milagre na vida de algumas pessoas aqui. Mas é só para quem tem diálogo, é só para quem entende que este Deus visita esse seco lá no vale. Deus estava mandando Ezequiel fazer aqui uma espécie de autópsia. Você sabe o que é autópsia, né? O que faz o médico legista, se eu não me engano. O legista, ele pega um cadáver e ele abre aquela pessoa, com o perdão da expressão, e ele começa a analisar os órgãos e ele consegue dizer se aquela pessoa bebia, se aquela pessoa fumava, se aquela pessoa tinha uma boa alimentação, se não tinha, do que morreu. Ele faz uma análise completa ali e ele identifica do que aquela pessoa morreu. E eu vejo que Ezequiel foi chamado por Deus para fazer exatamente isto. Deus mandou ele fazer uma autópsia naqueles ossos. Ele olha para esses ossos aí, o que você acha? Aleluia. Eu estou sentindo a glória do Espírito de Deus pairando aqui neste lugar. Aleluia. Porque ele profetizou, diz o texto, como foi dado ordem. Veio pele, veio veia, veio as artérias, veio os nervos, veio tudo, musculatura, veio tudo. Mas eles ainda não tinham vida. A vida só entrou quando o Espírito entrou neles. Porque enquanto o Espírito não havia entrado neles, eles não tinham vida. Sem o Espírito, tudo que sobra é uma instrução religiosa. Ele diz: então eu profetizei como me deu ordem, e o Espírito entrou neles e eles viveram. Aleluia. Quando o Espírito entrou, se puseram de pé e passaram a ter vida. Deus não nos levantou para dar instrução religiosa, por mais sólida que a instrução religiosa seja, mas ela não transmite visão. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que os fariseus ficaram 3 anos olhando para a luz, mas nunca viram nada. Então não adianta você ver luz, você precisa ter visão. Mas para você ter visão, você precisa que o Espírito de Deus encha você até você transbordar.